Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Vamos colocar de pé neste momento. Vamos agradecer ao Senhor por mais um dia, por mais uma manhã. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por essa manhã. Te agradecemos por mais um dia. Obrigado pela oportunidade, ó Deus, de estar na tua casa, de louvar o teu santo nome. De agradecer o Senhor, ó Deus, pelo fôlego que nós temos, pela saúde, pela vida. De agradecer pela nossa família, pela nossa casa. Obrigado, Senhor. Não há melhor lugar do que estar na tua casa com os nossos irmãos, em adoração, em comunhão. Que o Senhor possa nos abençoar, ó Deus, que o Senhor possa nos dar um coração de adorador, um coração grato ao Senhor todos os dias da nossa vida, Deus. Nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor, agradecê-lo por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele irá fazer, agradecer pelo que Ele é e não pelo que Ele tem feito em nossas vidas, né? Porque Ele é um Deus de misericórdia, um Deus de graça, um Deus de amor. Em nome de Jesus, vamos louvar? Vamos louvar com as palmas? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos que te pertenço, Deus. Pertencemos a ti, ó Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E com aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você existe. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia. Te agradecemos, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós queremos sempre te agradecer, te louvar. Como é bom poder te louvar, ó Deus. Erguer as nossas vozes, as nossas mãos em rendição ao Senhor. Só te agradecer, Jesus.
Louvar ao nome que é lindo, ao nome que é digno, ao nome sobre todo nome. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, sim, comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, te adorarei, Jesus. Vamos louvar, perto quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim nós queremos te ofertar. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. E eu te louvarei, eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. E eu te louvarei, te louvarei. Não importa, não importa
importam as circunstâncias, te adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Senhor, queremos te agradecer por este momento de louvor, ó Deus. Senhor, que o Senhor possa abrir as nossas mentes, nosso coração, para entender a Tua palavra, Deus, aquilo que o Senhor falará conosco esta manhã. Nós possamos sair daqui, Jesus, da forma diferente como entramos. Possamos sair daqui saciados, entendendo aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Abençoe a vida do pastor Divaldo, abençoe a vida da nossa igreja, ó Deus, e que nós possamos compreender a Tua palavra de forma clara, de forma compreensiva, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Pode pegar a sua Bíblia, pegue aí o seu esboço, a juventude pode estar subindo. A juventude pode ficar aqui embaixo, tá, irmãos? O Brenner foi fazer prova. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém, bom dia. E não teve como separar as classes hoje, tá bom? Jovens permaneçam. Pega a sua Bíblia aí, abramos aí a Bíblia, em Mateus capítulo 26, apenas versículo 41, amém? Mateus 26, versículo 41. O tema de hoje é as atitudes diante das tentações, amém? Quais nossas atitudes diante das tentações que nos cercam, que nos rodeiam? Então, apenas esse versículo aí, uma instrução que Jesus deixou antes de ir ao Calvário. Tem apenas esse versículo aí. Amém? Amor, eu agradeceria aquela água abençoada em nome de Jesus. Então, irmãos, diz assim a palavra do Senhor, apenas versículo 41, e aí nós vamos entender o quanto que a palavra de Deus é profunda. De apenas um versículo, nós estaremos degustando o espiritual de Deus essa manhã, amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai. O que entendemos por vigiar? Orar. O que entendemos por uma vida de oração? Para o que, Senhor? Para que não entreis em tentação. Por que, Senhor? Porque o espírito, na verdade, está pronto. Mas a carne, que é a nossa natureza, é fraca. Ela ficou sujeita à queda. Então, são 3 temas que nós vamos tratar hoje. Como você entende vigiar, orar e o que você entende por carne fraca. Deus, que a Tua palavra fale aos nossos corações essa manhã, apenas a Tua palavra. Queremos ouvir apenas a Tua voz, a voz do Teu Espírito Santo. Só o Teu Espírito Santo, Senhor, pode escrever essa palavra em nosso entendimento, em nosso coração. Só o Teu Espírito Santo pode verdadeiramente revelar a Tua palavra e revelar o Senhor a cada um de nós. E te pedimos a ação do Teu Espírito Santo essa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Irmãos, durante a nossa caminhada cristã, muitos vão ficar pelo caminho. É com tristeza que eu falo isso. A caminhada, ela é coletiva, está aqui a igreja. Mas ela nunca foi tão individual. Eu posso até orar pelos meus entes queridos, pelo meu cônjuge, pelos meus filhos, mas uma vida de comunhão e intimidade com Ele, com Deus. Obrigado, irmã Camila. Cada um vai ter que construir.
Cada um vai ter que construir. O fato é que muitas das vezes as pessoas falam assim, orem por mim, mas o quanto você tem orado? Clame por mim, mas por quanto você tem clamado? É interessante que quando você marca um culto na igreja de oração, às vezes em uma pessoa. Aí você vê o nível que nós estamos hoje em dia. Então vamos entender isso, irmão, de uma forma simples e prática. Nós estamos aqui para aprender, para não errar, para não cair. Então veja bem, o pecado, quando eu olho para a palavra de Deus, por que eu amo a palavra de Deus? Porque o pecado, ele é pré-concebido. Você não peca hoje ou peca amanhã, não, o pecado é pré-concebido. Então, quando eu pego o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 13, o 14 e o 15, ele vai dizer como o pecado acontece. E quando eu me deparei com esse versículo, eu falo, meu Deus, você toma um susto. Ah, foi um vacilo meu, irmão, eu pequei, foi um erro meu. Não. Você premeditou, cobiçou, e você foi lá e praticou. Por isso não há desculpa para o nosso pecado, nós vamos prestar conta a Deus do nosso pecado. Então vamos ver o texto. Tiago 1,13, ele vai dizer logo para você e para mim, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Eu já vi muita gente cair em pecado e falar assim, por que Deus está permitindo eu passar por isso? E vai culpar Deus, ou então ele vai culpar a igreja, culpar o pai e a mãe, culpar um irmão, um parente. Foi assim no Éden, irmão, continua sendo assim. Agora só, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Por quê? Fica claro o texto. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, porque não há sombra de variação nele. Ele mesmo a ninguém tenta. Isso é uma verdade. Isso aqui é um fato explícito. As coisas que eu colho hoje, eu plantei ontem, ou anos atrás. Mesmo Deus perdoando os meus pecados, eu sofri muito das consequências do meu pecado. E as pessoas não entendem o que é perdão. Elas não entendem o que é perdão. Ainda que Davi foi perdoado, Davi sofreu as consequências do seu pecado. Porque Deus não vai anular a sua própria lei, que é a lei da semeadura. E fica difícil discutir perdão quando você não entende as consequências do pecado. Muitas das coisas que eu fiz, eu não faria. Se eu pudesse voltar atrás, muitas das coisas que eu procedi, eu não procederia. Porque até hoje eu colho consequência deles. Isso é nítido para mim. Agora, lógico que hoje, eu tenho a graça e a misericórdia sobre mim. Temos que entender isso, irmão. Como se dá o pecado, Tiago? Olha só como é que Deus, irmão, revela como se dá o pecado. Por isso que eu falo, o pecado é pré-concebido. É um alerta para mim e para você. Talvez alguns aqui estão sofrendo algumas tentações, estão a um ponto de consumar o pecado. Então hoje Deus traz essa palavra. Tiago 1,14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Opa! Ele nasce aqui dentro. Quando esta o atrai e seduz, então isso vai sendo alimentado. Aí o 15, então a cobiça, depois de haver concebido, essa cobiça, esse desejo de pecado seu, vai dar luz ao pecado. E Deus está falando para você não fazer. Acender uma luz de alerta. E o pecado, uma vez consumado, irmãos, por como não amar a palavra de Deus? Qual o salário do pecado? A morte. Muitas das vezes nem a morte física, mas a morte espiritual, que é pior. Então, irmãos, é muito sério que vamos tratar aqui hoje. Agora, você quer ver como é que a Bíblia fala? É por isso que todo pecado ele é pré-concebido, não há desculpa para o seu pecado. Não, amor, foi um ponto de fraqueza, sabe? A mulher se jogou em cima de mim, laçou as pernas em cima de mim, não. Em algum momento você desejou aquela mulher, foi acendendo aquela luz ali, vocês foram entrando numa intimidade de um conversar certas coisas com o outro e caiu. Vice-versa, homem e mulher. Mas não vamos só ficar nesse pecado, não. O pecado do roubo.
Você começa a lidar com muito dinheiro, o dinheiro está ali na tua mão. Não, se eu tirar 10, meu patrão não vai ver. Se eu desviar 100, se eu faturar essa nota aqui, você vai fazer. Preconcebido. E assim todos os pecados são preconcebidos. Olha só como é que é preconcebido o pecado. Aí vai Caim e Abel oferecer uma oferta a Deus. Esse capítulo 4 é fantástico. Deus sempre vai olhar o coração do ofertante. Não se agradou Deus de Caim da sua oferta, ao ponto que se agradou de Abel e da sua oferta. Se você for lá em João, 1 João capítulo 3, você vai ver que Caim era mau. Vai dizer lá, Caim era mau. E em Hebreus 11 vai dizer que Abel ofereceu por fé um sacrifício em santificação. Deus sempre olha o coração do ofertante. Por isso essas igrejas aí ficam chamando o povo para sacrificar, não vai resolver o problema de ninguém. Você para se aproximar de Deus tem que se santificar. O culto de domingo, irmão, foi algo fantástico. Porque Isaías, ao se aproximar e ver a glória de Deus, Senhor, eu sou um pecador. E nós vamos ver na oração como você vai se aproximar de Deus. Nós vamos entender na oração porque Davi é um homem segundo o coração de Deus. Por isso você tem que ter cuidado de se aproximar de Deus. Então vamos lá, Gênesis 4:7. Aí Deus rejeitou Caim e a sua oferta, porque as obras de Caim eram má. Então vamos lá, Gênesis 4:7. Deus olhou que ele se irou. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se você fizer o bem, você vai ser aceito. Ponto de interrogação. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Teu desejo será contra ti, mas a ti dominá-lo. Toda a tentação está sob o meu domínio. Eu tenho que dominar. Ó Caim, eu sei que acendeu aí um desejo de ira contra o teu irmão Abel. Esse desejo está aí ardendo no teu coração. Deus já sabia o que ele ia fazer. Cabe a ti dominar esse mal. Não, foi mais forte do que eu, pastor. Ah, você não sabe. Cuidado, irmão. Queira experimentar a queda, porque talvez você não volte dela. Muitos voltaram. Esse é o problema. Olha só que interessante. No versículo 8, logo no versículo 8, Gênesis 4:8, disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Ele já tinha colocado no coração dele que ia matar o irmão. Estando eles no campo, levantou-se Caim contra Abel e o matou. Pecado preconcebido. Ninguém rouba na véspera, irmão. Ninguém adultera na véspera, ninguém peca na véspera. Ou no dia. Isso já nasceu há muito tempo. Já está lá dentro. Eu estou falando isso aqui, irmão, para você entender que quando a igreja tem que tratar o pecado, a igreja tem que tratar o pecado, porque senão ela se corrompe, para você entender como é que se dá o processo. Então, quando um pastor, um líder vai chamar alguém que está em pecado, ele tem que ter um ato de disciplina. Ele tem que executar isso aí. Ou ele vai contaminar todo o rebanho. Isso não quer dizer que você não vai recuperar aquela pessoa, não vai tratar aquela pessoa. Justamente é para tratar, é para recuperar. Porque senão ela vai se afundando nesse pecado. É tipo assim, hoje eu roubo 100, meu patrão não vê, amanhã eu roubo 1000. Eu fiquei impressionado que teve uma mulher aí, ela roubou milhões de uma empresa. Milhões. Quando aquele grande grupo empresarial percebeu, a mulher tinha desviado milhões. Então cuidado, irmão. Cuidado com aquela troca de carinho que você só tem que ter e intimidade com a sua esposa. Porque o pecado é assim, as pessoas elas vão ali cortejando uma outra, aí tem uma linha que não pode ultrapassar, mas vai ultrapassando. Muito cuidado com isso, irmãos. E aí, para você entender o que eu estou te falando, nós vamos entender aqui agora, olha só que interessante. O que entendemos por vigiar? Você tem que vigiar. 1 Pedro 5,8, sede sóbrios, esteja atento e vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar.
sedutor de todo mundo, vai dizer em Apocalipse 12:9. Lá em Mateus 4 vai dizer que ele é o tentador, o agente tentador. Ele vai preparar o prato. Ele vai colocar desejo, como ele falou com Eva. Eu disse para você, Eva, o nosso problema, irmão, é dialogar com o diabo. Sabe, eu não tenho e não aconselho a você a ter leituras, a assistir coisas das trevas e a dialogar com pessoas com segundas intenções. Não aconselho você a fazer isso. Porque o diabo ele vai tomar a forma humana, ele vai usar pessoas. Então você tem que ter muito cuidado com isso. Sempre a gente está alertando isso aqui. Então esse é o adversário. Todo dia ele tem um prato para mim e para você, de pecado. Ele é o agente tentador. Agora uma coisa eu quero dizer para você, o diabo foi julgado, então você não vai querer jogar o seu pecado em cima do diabo. Porque o pecado, nós vamos ver aqui na lição, que nasce dentro de você. Como foi lido aqui em Tiago, e a leitura vai caminhar para isso. Por isso, a palavra ela vai trabalhando o tempo todo, irmão, para você fugir de tudo aquilo que não edifica. Então veja bem, 1 Tessalonicenses 5:22. 1 Tessalonicenses 5:22. Abstendo-vos de toda forma de mal. Abstendo-vos de toda forma do mal. Então tudo aquilo é 1 Tessalonicenses 5:22. 22. Abstendo-se de toda forma do mal. Eis o nosso problema. Porque o sistema em que estamos inseridos jaz do maligno. Logo por trás de muitas séries que vamos assistir, ou de filmes, ou de algumas questões de leituras, tem que ver quem é o autor, quem está por trás daquilo. Aqui começa o problema. O diabo sabe trabalhar isso. Eu estava ontem tomando um sorvete. Pô, tu espera chegar na sorveteria e ter a paz de sentar e conversar com uma pessoa. Eu falei, meu irmão, ele me pega de carro, a gente vai lá para tomar um sorvete. Aí tava aquelas músicas, irmão. E uma das letras da música era o seguinte: eu estou usando o perfume do teu marido, para o teu marido não desconfiar que nós estamos saindo juntos, nós vamos se pegar, nós vamos marcar no motel. Aí tu tem que estar lá, sentar e ouvir isso. Aí meu irmão, não, Divaldo, calma. Eu falei, cara, eu não aguento esse ambiente. Cara, eu não tenho que estar ouvindo isso. Eu acho que a pessoa que tem um comércio, ela tem que estar disso. É o que essas músicas cantam, é o que elas são. Quando não estão para ser mano de Deus. Então, esse é o mundo que nós vivemos, correto? Aqui, abstendo de toda forma do mal. Vigiar e orar é um estado de vida cristã contínua. Por isso, está aqui o Rafael, está aqui a Caísa, começaram um processo de oração sábado. Jovens, você fica atento. Começaram um projeto aí, porque Deus levou eles aí. Porque na minha época, o pecado não era tão acessível como é hoje. Basta um clique no celular, você tem acesso a tudo que é pornografia. O jovem mais do que nunca necessita orar. Então a igreja está oferecendo meios para esses jovens se proteger. Para esses jovens se armar espiritualmente. Agora, se daí você não quer vir orar, você prefere ficar na sua casa fazendo outras coisas que não convém, é um problema seu. A igreja está fazendo o papel dela. O rapaz vem aqui, eu quero louvar a vida dele, da esposa dele, e sábado agora só teve uma jovem. No outro sábado, uma jovem, mas eles não estão parando o projeto, nós não podemos parar. No culto aqui de quinta-feira tinha apenas uma pessoa. Eu ministrei a palavra e nós oramos. Agora, o que as pessoas estão fazendo, esse é que é o problema. Elas estão se alimentando, é outro problema. Aí depois elas caem, aí quer atribuir isso para alguém. Não, a igreja está aqui fornecendo o alimento, fornecendo a arma espiritual. Então veja bem, Efésios 5:11, e não sejais cúmplices nas obras infrutuosas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Irmão, se não edifica, se não convém, por que ouvir? Por que participar? Por que compactuar na roda dos escarnecedores? E pasmem, infelizmente hoje, a roda de mulheres é mais escarnecedora do que a roda de homens. Pasmem. Infelizmente chegamos a esse ponto.
Antigamente o homem cortejava a mulher. Hoje, como isso é ofensivo, né? Você vê aí no mundo aí roda uma mesa com 15, 20 mulheres, todas com um copo de cerveja na mão, uísque, e com uns pensamentos completamente complicados. Antigamente era difícil, né, irmão? Nós tínhamos que preparar uma flor, né, fazer uma carta, e o pai e a mãe na sala, a gente ali, era desse jeito. Hoje, complicado. Estamos aí. Estamos aí. Então você vai na padaria, essas mulheres estão lá. Você vai no cinema, elas estão lá. Então cabe a cada um de nós, homem, vigiar. Eu não digo que toda mulher seja assim. Mas eu nunca pensei que uma mulher ia cantar. Eu estava num casamento, começou a rodar essas músicas sertanejas aí, que eu não sei como é que o pessoal consegue ouvir. Onde a mulher é tratada verdadeiramente como uma, com licença da palavra, uma meretriz. E as mulheres cantar aquilo com o maior prazer. Aí eu ficava olhando aquelas mulheres cantarem aquela música, uma olhando para a outra, todo mundo já chapado, né? Eu estava lá, que era um casamento de um parente, eu tinha que estar lá. Tinha que conduzir a noiva até o altar. Mas depois começou a rolar essas músicas, aí eu vi as mulheres embriagadas, e uma mulher olhava para a outra, não, nós estamos isso aí mesmo, que a música está cantando. Eu olhava aqui e falei, Jesus, que ponto chegamos? Então tá aí. Agora, em que a palavra manda eu e você pensar? Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É uma das formas de se armar contra a tentação. Então, tudo que é puro, verdadeiro, tem que ocupar a minha mente. Então, logo, a minha leitura tem que ser algo que me edifique. Logo, que eu vou assistir tem que ser algo que me edifique. Então, irmãos, está aqui todo o processo para você não cair em tentação. Todo pecado é contra Deus. Por que todo pecado é contra Deus? Porque todo pecado é uma quebra de mandamento espiritual. Não cobiçarás, não matarás, não praticar idolatria, só há um Deus. Então todo pecado é uma quebra de mandamento espiritual. Então todo pecado é contra Deus. Vamos ver José. José 39:12. Então ela o pegou pelas vestes. A mulher pegou José pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Aqui aplica tudo o que nós estudamos de vigiar. José não ficou, querido. Por isso não há desculpa para você, não, a mulher passou a mão no meu cabelo, trançou as pernas de mim. Não, ele fugiu. Logo, irmão, quando você está em diálogo com alguém, aí, ó, assim, embora ela insistisse, José após dia, ou seja, por que eu tenho que orar constantemente? A tentação de José era todo dia aquela mulher estava lá tentando ele. E ele evitava. Ele fugia. Irmão, não tente encarar isso. Você está em dificuldade, procure alguém mais experiente. Se você acha que chegou um ponto que você não está conseguindo, procure alguém para tratar essa questão, porque você vai cair. Não tem forte aí, é fugir. Aí qual a resposta de José? Versículo 9, 39:9. Cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José sabia. Gênesis 39:9. Cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Não. Não. Todo pecado é contra Deus, irmão. Nós estamos enfrentando um problema sério nas igrejas. As pessoas estão tentando arrumar desculpa para o seu pecado. Não há desculpa. Há um processo. Se eu tomar posse dessa palavra aqui hoje, se eu aplicar essa palavra aqui, eu não vou cair. Eu vou vencer. Agora, nós entendemos o que é vigiar, é fugir. É se guardar de toda aparência do mal. Não tenta você compactuar, tentar andar com as trevas, irmão, que você vai ter problema, você vai cair. Então, se tem alguma mulher aqui que está sendo cortejada, fuja. Se tem algum homem aqui que está sendo cortejado, fuja. Se tem alguém aqui que está sendo tentado a desviar algo da sua empresa, não faça.
Cuidado, irmão. Muito cuidado. O diabo sabe jogar o jogo. Ele sabe jogar o jogo. Oração. O que entendemos por oração? É um estado contínuo. A oração é contínua. Não tem que... Não, eu orei semana passada, mês passado. Não. Orando em todo o tempo. Sem cessar. Então, 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. É lógico, você não vai ajoelhar dentro do ônibus, vai ajoelhando no qual trabalha, mas você está em espírito orando. Principalmente quando você vê algo ali que vai dar problema. A gente está orando. Lucas 6,12. Eu costumo dizer, irmãos, que o maior exemplo que um pai, uma mãe pode dar para o seu filho é a prática. Aqui o Rafael, a Caísa. O que aquela criança vai aprender é o que eles fazem na casa dele. Olha, papai e mamãe ora, papai e mamãe vai para a igreja, papai e mamãe lê a palavra. O menino está observando, ele está aprendendo. O pior problema é aquele pai que fuma e diz para o filho, eu não quero que você fume. Eu acho até meio cômico isso, né? Eu vejo algumas pessoas que bebem dizendo para o filho e para a filha, eu não quero que você beba, mas o pai e a mãe bebem. Não é ensinar, irmão, isso não é educar. Então Jesus era o exemplo, olha aí, Lucas 6,12. Naqueles dias retirou-se para o monte. Para quê? A fim de orar. E passou a noite orando a Deus. A noite orando. A noite orando. O próprio Deus, Jesus. Imagine eu e você. Sabe, irmão, nós erramos quando nós não paramos para estudar o que está escrito, a profundidade do que Jesus está fazendo aqui. Ele ensinava na prática. Eu estou mandando você fazer o que eu estou fazendo. Então, irmãos, vocês que são líderes na casa de Deus, ou em seus lares, é o exemplo. Você tem que cobrar aquilo que você faz. Salmo 86, 3. Salmo 86, versículo 3. Compadece de mim, Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Vamos entendendo aqui Davi, o homem segundo o coração. Salmo 86, versículo 3. Compadece de mim, Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Davi era um homem de oração. Salmos prova isso. O que orar? O que pedir a Deus? Mateus 6,10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu não peço o que eu acho, o que eu penso. É outro erro da oração. Não é assim. Venha o teu reino, faça a tua vontade. Por isso, quando Isaías se aproximou de Deus, Deus fala, a quem enviarei? Isaías fala, eis-me aqui, para fazer a tua vontade. Essa é outra questão, irmão, que nós temos que prestar atenção. O Espírito Santo tem que dirigir minha oração. 1 João 5,14. Então a palavra é um encaixe. Ela não se contradiz. 1 João 5,14. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele vai nos ouvir. Então, logo, nem toda oração vai ser atendida. Ela não vai ser atendida. Não. É a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. E a minha vontade luta contra a vontade de Deus. Nós vamos estudar isso aqui hoje. O tempo todo, a minha vontade é contrária à vontade de Deus. Como se aproximar de Deus? Lembra da oração do fariseu, do publicano? Irmãos, eu não entendo o quanto que pessoas ainda tentam se aproximar de Deus com soberba. Então, se você pegar lá a parábola do fariseu e do publicano, Lucas 18, versículo 9 a 14, tem como botar na tela aí? Lucas 9, está aqui? Lucas 9, Lucas 18, versículo 9 a 14, vamos lá. Vamos acompanhar essa leitura desse texto, para você ver que você não pode se aproximar de Deus dessa forma. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola para corrigir isso. Ah, você acha que é mais justo que... Vamos lá. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e outro publicano. Continua. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens. Ladrões, corruptos, adúlteros
nem mesmo como esse publicano. Vamos lá. Jejuo 2 vezes por semana, religioso, hein? Dou o dízimo, tá aí. E de tudo quanto ganha. Vamos lá. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Continua. E digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Cuidado, irmãos. Cuidado. Deus me conhece, Deus te conhece, você não pode se aproximar de qualquer maneira. Não, Ele te conhece, você tem que vomitar mesmo. Por isso você vai entrar no seu secreto e vomitar os seus pecados. Porque eu sei que tem aí. Tem que vomitar, cuidado. Então, olha só, 2 Crônica 7,14. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, primeiro eu tenho que me aproximar no estado de humilhação. O publicano nem queria olhar para o alto. Então Jesus ele vai pregar algo que é bíblico. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, primeiro você tem que se humilhar. Eu tenho dificuldade em lidar com pessoas soberbas. Eu sei tudo, tudo é do meu jeito, tem que ser do jeito que eu acho que eu penso. Eu tenho dificuldade. E orar, eu e você temos que orar. Buscar, eu tenho que buscar. Buscar quem? Afaste de Deus e se afastar dos seus maus caminhos. Opa, aí eu estou me afastando do pecado. Aí, olha só, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. É um processo. Humilhar, orar, buscar, se afastar do que é errado, e aí Deus vai te ouvir, te perdoar e te curar. Processo. Irmãos, não tem como você fugir da palavra. É claro os textos que nós estamos vendo aqui. Você tem que se humilhar, você tem que buscar, você tem que orar e se afastar do que é errado. Ela não se contradiz, não há contradição na Bíblia, porque o autor, o inspirador é o Espírito Santo. Salmo 51, 17. Um homem segundo o coração de Deus. Vamos ver a estrutura da oração de Davi. Vamos ver a estrutura de oração de Davi. Vamos lá. Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Aí Davi sabia como se aproximar de Deus. Sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Deus não desprezará. Irmão, não é de qualquer maneira não. Não é de qualquer maneira. Salmo 25, 4. Aí Davi vai se aprofundando na sua relação com Deus, um homem segundo o coração de Deus. Aí Davi vai se aproximando a Deus com esse coração, entendendo a sua fraqueza, a sua fragilidade, entendendo os seus pecados, entendendo que ele é um homem caído, que ele precisa que Deus o ensine, que Deus o oriente. Por que meus projetos fracassam, irmão Divaldo? Porque você não pede a direção de Deus. Você toma as decisões sem pedir discernimento e a direção de Deus. Então vamos lá. Salmo 25, 4. Faz-me saber, Salmo 25, 4. Faz-me saber conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas, porque eu e você não sabemos. Tenho dificuldade em lidar com pessoas que dizem que sabem. Eu tento aconselhar algumas pessoas, se aproximam de mim, eu falo, cara, eu estou pensando em fazer isso aqui, já estudou isso? Já foi falar com alguém que entende isso? Por exemplo, um exemplo simples, você entendeu o que eu estou te falando. Pastor Edvaldo, quero comprar um carro amanhã. Procura um mecânico. Pastor Edvaldo, tenho que comprar uma casa. Procure um corretor. Isso, pessoas de confiança. Eu estou pensando em montar um negócio na área de mídia aí. Vai estudar como isso se programa, como isso se dá. Pelo amor de Deus, irmãos. Eu tenho dificuldade em lidar com pessoas que sabem tudo. Então, olha só, faz-me conhecer, ensina-me, porque eu e você não sabemos. Nós temos que tomar direção. Salmo 51, 10. Aí aqui Davi reconhece que ele tem um problema sério, que eu e você temos também. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu não tenho. E renova dentro de mim um espírito instável. Porque nós somos instáveis por causa do nosso coração. Sabe quando o Tiago diz que o homem é como uma onda, que fica para lá e para cá? Assim somos nós. Essa estabilidade vai vir como?
Eu peço a Deus um coração puro e um espírito instável. Então, irmãos, não se aproxima de qualquer maneira. Sabe? Nós temos um coração que tem que ser tratado. Então, vamos ver nessa lição aqui. Salmo 143, 10. Tudo Salmo de Davi. Salmo 143, 10. Vê ali na tela. Olha só, irmãos. Por que esse homem é um homem segundo o coração de Deus, tem intimidade? Olha só a oração dele. Ensina-me a fazer a tua vontade. Não é a minha e a tua, irmão. A maior dificuldade que eu tenho na minha casa, ou lidar com minha parentela, ou na igreja, é essas questões. Tudo que a gente vai fazer na igreja, a gente já tem orado, já tem pedido, Senhor, é a sua vontade. Então as pessoas têm que entender isso. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Salmo 143, 10. Guie-me o teu bom espírito. Olha só, ele pede para fazer a vontade de Deus e pede que Deus o guie. O teu bom espírito me guie para o terreno plano. Gente, eu não sei a dificuldade de você meditar nisso e orar em cima disso. Experimenta fazer isso. Esse é o nosso problema. As pessoas tomam decisões hoje a jato, elas tomam as atitudes a jato, dá passo a jato, e depois fala, irmão, eu estou com um problema sério aí, financeiro, problema sério aí. Ah, você não parou, você não fez um projeto, você foi lá e foi metendo a cara. Quem faz isso é o povo do mundo. A gente não, irmão, a gente para, estuda, vê o processo e vai fazer. Salmo 119, 11. O Salmo 119, 11 não vem o autor, mas tudo indica pelos estudiosos que foi escrito por Davi também. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Um dos salmos mais fantásticos da Bíblia. Pastor Edivaldo, tem que ler ele todo. É lógico que é grande, mas eu separo ali 10 versículos, aí medito depois no outro dia mais 10. Mas é um salmo que constantemente eu estou ali me deliciando com ele. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É o que nós estamos fazendo essa manhã. Põe o versículo 11 aí para nós, desse versículo. Do Salmo 119, versículo 11. Guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, constantemente, eu tenho que doutrinar esse coração que quer lutar contra Deus e que me leva ao pecado. Eu vou doutrinando ele, como nós estamos vendo aqui, através da palavra. As pessoas não estão tendo paciência de ouvir a palavra, de parar. Lembra de Marta e Maria? Maria ficou correndo, preparando a comida. Não, Maria não, Marta ficou correndo, preparando a comida. E Maria parou aos pés de Jesus e ouvia a palavra. Ali tem um ensinamento profundo, está lá em Lucas 10, no capítulo final de Lucas. Aí Marta, pede aí, Senhor, para Maria me ajudar, eu estou ocupada. Aí Jesus fala, olha, ele escolheu a melhor parte, você está ansiosa por muitas coisas, mas uma só é o que vocês estão vendo aqui hoje. A necessidade que eu tenho é da palavra. As demais coisas irão acontecer. Eu aplicando a palavra. Então, cuidado com essa correria. Pastor Edivaldo, não estou tendo tempo para a palavra, tem algo errado. Você tem que rever sua vida. Você tem que ter um tempo de qualidade com a palavra. Salmo 19, 12. Olha só como Davi se chegava a Deus. Salmo 19, 12. Quem há que possa discernir as próprias faltas e erros? Ponto de interrogação. Nós temos várias falhas e vários erros, reconheço isso aqui. Mas olha o que ele pede, absorve das que me são ocultas. Ou seja, me faz entender onde eu estou falhando. Quem pode discernir os próprios erros? Absorve das que me são, das que eu desconheço. Nós podemos estar falhando com o nosso cônjuge, nós podemos estar falhando com a igreja, nós podemos estar falhando com Deus. Então nós temos que pedir a Deus para discernir isso, para parar essa sangria. As nossas orações têm de ser feitas em total quebrantamento, confissão e arrependimento. Ô irmão, se a gente parasse para compreender isso, tudo fluiria melhor em nossas vidas. Salmo 19, 13, vamos lá, Salmo 19, 13. Rapaz, eu fico impressionado com isso aqui. Também guarda o teu servo do pecados intencionais, que eles não me dominem, então serei íntegro, inocente e de grande transgressão. Mas outras versões dizem o seguinte: também da soberba guarda o teu servo. A soberba. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem,
então serei íntegro e inocente de grandes transgressões. O versículo 14 aí, Salmo 19, 14. 14. Agora aqui sim, é tudo. Quando eu pego o Tiago, vejo o pecado da língua, Tiago 3, como isso aqui é perigoso. Eu assisti no ID, um programa onde uma mulher que tinha um problema desequilibrada mentalmente, ela acusou umas 7 pessoas de uma escola particular de crianças nos Estados Unidos de estarem praticando pedofilia. Aí comecei a assistir aquele programa. Porque daquilo ali eu quero tirar uma lição de vida. Eu não gosto de nada, irmão, que não seja real. Tipo, eu gosto de filmes que contam a realidade. Eu gosto de um documentário que traga um fato real. Dali eu tiro uma lição. Eu gosto de situação. Porque eu não tenho muito tempo para isso, então o meu tempo tem que ser útil. E aí acusaram. Rapaz, prenderam a mãe, os filhos, as 7 pessoas. Aquilo virou um documentário, virou uma causa nacional. Foram acusados de abusar de 400 crianças, não sei o que. Aí uma psicóloga maluca, não estou dizendo, uma psicóloga um pouco desesperada, com uma tese lá um pouco desconjuntada da realidade de outros psicólogos, inclusive. Depois ela até sofreu uma sanção por causa disso. Ela, na hora de pegar essas crianças e interrogar essas crianças, os vídeos ficou comprovado que ela induzia a criança a falar aquilo. E as crianças foram abusadas sem ter sido abusadas. Os pais entraram na neurose, em suma. Prenderam lá essa família toda, história de idade, um está na cadeira de roda. No final, todos foram absolvidos. Cuidado com a tua língua, irmão. Tu, com a tua língua, tu pode contaminar a casa de Deus, tu pode contaminar a tua família, toda a tua parentela, teu local de trabalho. Cuidado, é extremamente maligno isso. Então, olha o que ele vai pedir aí, vamos lá. Salmo 19, 14. As palavras dos meus lábios e o meditado do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que as palavras da tua boca e da minha sejam agradáveis a Deus, irmão. Eu já vi a situação da pessoa ouvir uma coisa, falaram isso. Eu falei, mas quem falou isso aí? De onde você tirou isso? Mas aí o estrago já tinha sido feito. Para depois você ir lá consertar isso, pelo amor de Deus, irmão. Está aí um homem que tinha intimidade com Deus, sai daqui, é agradável diante de Deus. Está vendo? Então vai ensinando como você orar, como se aproximar. Salmo 39, 4, por favor, equipe de mídia aí. Salmo 39, 4. Aí agora ele vai, tudo Salmo de Davi, tá? Por isso é homem segundo o coração de Deus. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida, o número dos meus dias, para que eu saiba o quanto sou frágil. Tu acha que é alguma coisa, né? Olha, eu fui enterrando sobrinho, enterrei meu pai, 2 irmãos, e eu estou cada vez vendo, não estou nada aqui, eu estou perto de partir daqui, eu vejo o quanto nós somos frágeis. Essa semana é de um colega meu, ano de casado. Você não sabe o quanto que eu fiquei abatido com essa notícia. Então, irmãos, está aqui, ó. Eu fico preocupado com as pessoas que acham que é alguma coisa, que são donos de alguma coisa. Irmão, deixa eu falar uma coisa sincera para você. A tua casa e a minha é uso, fruto, graça temporária. Teu carro na garagem, uso, fruto, graça temporária. Estava com meu irmão ontem falando da fragilidade desse mundo. Por que a gente corre tanto aqui? Você corre. Aí Deus fala que o seu coração, está lá em Eclesiastes 7. O coração do sábio está na casa do luto. Ali ele vê o fim de todos os homens. Ele não está no coração da festa e da alegria. Graças a Deus não vai ter esse carnaval aí, essa festa da carne aí. Não vai ter. Comemorar o quê? Nós estamos com quase 700 mil pessoas mortas, estamos com pessoas na UTI, estamos com pessoas que estão morrendo. Aumentou o número de mortes no Brasil. Comemorar o quê? Comemorar o quê? O que esse país vai comemorar? Um país afundado na corrupção, um país em instabilidade política, social, econômica, institucional que nós estamos vivendo aí. Então não tem o que comemorar. Então a casa do sábado está na casa do luto, porque ali você vê o quanto que nós não somos nada. Por que o ser humano é soberbo? Eu fico imaginando. Eu chego no cemitério, lá tem uma limusine preta. Eu olho aquilo, toda vez que eu vou lá, eu fico olhando aquela limusine preta. Cara, o que é você botar um cara morto na limusine? Você botar uma Coca-Cola lá, não é, um refrigerante, uma champanhe, para ver se o morto é beber. Eu olho aquilo e falo, meu Deus do céu, mas qual o sentido daquilo? Você botar um caixão dentro de uma limusine. E usam ela lá em vez de quando, está lá. Se você quiser alugar. Tá bom, as coisas que eu fico olhando. É complicado entender isso. Por que o ser humano é soberbo quando o ser humano não é? Hoje nós estamos aqui, amanhã talvez nós não estejamos, irmão. Nós não temos que ter medo da morte, nós temos que estar preparados para ela.
Salmo 32, 5. Salmo 32, 5. Olha só que interessante isso aí. Olha só. Então reconheci diante de ti o meu pecado. Lembra como Isaías falou? Eu sou um homem de lábios impuros. Cuidado quando se aproxima de Deus. Não encobri as minhas culpas. Você tem que confessar, porque Deus te conhece. Eu acho interessante que tinha aqui, pode manter aí nesse versículo aí, não tira não. Tinha uns casais aqui, e eu fiz uma pergunta para eles. Vem cá, de 100%. Você tem quanto tempo de casado? 20 anos, ou 30, quantos por cento você conhece da tua mulher aí? Ou a mulher do marido? Graças a Deus, os irmãos foram sinceros na resposta. Não, eu conheço 30%, 40%. Mas Deus me conhece, Deus te conhece. Então olha só. Então reconheci diante de ti o meu pecado, não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões e ao Senhor, confessarei o meu pecado ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Pausa. Confessar. O pecado encoberto, ele vai adoecer. Ele vai te matar. Sabe, irmão, porque muitos casamentos se acabam porque não há confissão um com o outro. Sabe por que muitos relacionamentos se abalam na igreja? Porque não há confissão, não há perdão. Ou dentro do seio familiar, irmão com irmão, não se falam porque não há confissão, não há quebrantamento. Salmo 51, 3. Agora aqui não tem como. Salmo 51, 3. Aqui eu amo. Cada um aqui sabe onde é que está errando, está pecando, está falhando. Pois eu mesmo conheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue, ou seja, está diante de mim. Cada um aqui sabe onde está errando. Cada um sabe onde está errando aqui dentro, onde está errando no seu casamento, onde está errando na sua casa. Então, irmão, é reconhecer isso hoje e colocar a sua vida na palavra de Deus, no que é certo. Os jovens aqui sabem onde estão errando, os adultos, todo mundo sabe. Provérbios 28, 13. Para a gente passar para o último assunto. Provérbios 28, 13. Pastor Edivaldo, se eu encobrir os meus pecados, olha o que acontece aí. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Eu já vi pessoas confessar pecado pela metade. Eu já vi pessoas encobrir pecado, mas lá na frente arrebentou com ela. Tem jeito. Vai vir à tona. Deus vai tratar. Por isso, meu irmão, se alguém aqui hoje está em situações complexas, essa coisa já deu à luz, você está ao ponto de fazer, Deus traz essa advertência para você hoje, não peque. Confesse, abandone e deixe. Agora vamos lá, a carne é fraca. A carne é fraca. Que é? A carne é fraca. A carne simboliza a natureza humana, que teve toda a sua imagem distorcida pelo pecado, em sua queda no jardim do Éden. Irmãos da mídia, Gênesis 6, 5. O interessante desse texto aqui, que é uma discussão teológica sobre a queda do homem, mas eu quero dizer para você que eu fico com a afirmação desse texto. O homem no Éden, ele teve a queda total. Total. Por isso a carne é fraca. Olha lá. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração, todo o seu coração e meu, amado, olha lá, ó, era sempre e somente para o mal. Continua assim. Nós temos a tendência da queda. A queda no Éden foi total. Por isso, quando nós passamos pela oração, o salmista vai falar, cria em mim um coração puro, me ensina a fazer a tua vontade. Irmão, não tem como, Deus está falando conosco aqui essa manhã. Seu coração tem um problema. Ele foi todo caído no Éden. Provérbio 4, 23, mídia. Olha como é que a palavra encaixa, não tem como. Não tem como, irmãos. Por isso, quem ama a Deus, ama a sua palavra. Quem ama a Deus, está meditando na palavra. Acima de tudo, o que é que eu tenho que guardar? Meu Deus, através do teu Espírito Santo, fala conosco esta manhã. Guarde o seu coração, pois dele depende em toda a sua vida. Jovens,
Ah, mas ele é tão bonito. Vou casar com ele. Homens, ah, mas ela é tão bonita, eu vou casar com ela. Você vai orar a Deus com o coração é enganoso. Isso em tudo, em termos de negócio, finanças. Marcos 7:21. Vamos ver agora o que Jesus diz desse coração. Irmão, olha, eu fico impressionado como a Bíblia ela vai aprofundando no mesmo assunto. Olha só, Marcos 7, a partir do versículo 21. Vamos lá. Marcos 7:21. Jesus nos conhece, irmão. Pois do interior do coração dos homens vem o que, Senhor? Os maus pensamentos. Lembra do que o Tiago falou? As imoralidades sexuais. Imagine se eu alimentar isso aí. Imagine se eu pegar esse aparelho e ficar vendo pornografia. Imagine se eu ficar dando conversa para aquela colega lá do serviço ou da faculdade que dorme com todo mundo. Eu vou acabar indo dormir com ela, irmão. Aí continua aí, ó. As imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, continua. Tá vendo aí onde é que nasce? As cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Tem mais? Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem puro. Está aí dentro. Oh, querido, por que eu amo a palavra? Porque ela me diz quem eu sou, quem você é. Jeremias 17:9, o problema central do homem é o coração. Jeremias 17:9. Irmão, não tem como você não amar a palavra, irmão. É um encaixe. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Nem você mesmo compreende porque você age dessa maneira, mas Deus está te fazendo compreender. Por isso, não tome decisões precipitadas em nenhuma área da tua vida. Você vai ter problema com isso. Você compreende agora porque você passa algumas situações difíceis? Porque você tomou decisões lá atrás baseadas nesse coração. Você plantou em cima desse coração e hoje você está colhendo coisas terríveis. Mas há jovens aqui hoje que ainda podem fazer escolhas que eu não posso. Pode tomar decisões, atitudes que eu tomei lá que eu não posso. Entendeu? Provérbio 28:26 eu amo, irmão. Toda palavra eu amo. Provérbio 28:26. Você quer confiar no seu coração? Quem confia em si mesmo é insensato, ou seja, no seu próprio coração, vai dizer outras versões. Mas quem anda segundo a sabedoria, não corre perigo. Logo, tudo que eu vou fazer, eu paro, eu tenho feito isso, eu paro e vou orar. Eu confesso, irmão, tem horas que a minha carne quer gritar, não, vou agir dessa maneira e Deus vai, não. Aí Deus, eu vou para a palavra e eu oro e Deus vai e me corrige, me por ali para tomar decisões. Mas Deus sonda e conhece os nossos corações. Jeremias 17:10. Jeremias 17:10. Olha só que maravilhoso. Por que eu tenho que se aproximar de Deus, irmão Divaldo? Rasgando meu coração. Está aí, ó. Pode esconder da tua mulher, da igreja. Eu, Senhor, que sonda o coração e examina a mente. Para quê, Senhor? Para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Semeadura. Eu tenho dificuldade de conversar com algumas pessoas que não entendem isso. Pastor Divaldo, porque eu estou passando por isso, irmão, porque o irmão está passando por aquilo. Vai ver o que ele fez. Ninguém escapa da semeadura. Está aí o que são as situações, ele vai te dar a sentença. Você quer ver como é que isso aí é verdade? Apocalipse 2:23. Apocalipse 2:23. Apocalipse 2:23. Está aí, ó. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão o que, Senhor? Que eu sou aquele que sonda a mente e corações. Para que, Deus? Retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. E agora? Aí sabe o que eu faço? Eu culpo a igreja, um líder de departamento, pastor,
Culpo minha mãe, meu pai, porque não me deu uma bola quando eu era pequeno, não me deu uma roupa decente, jogado para um lado para o outro. Cara, é o teu coração. É a tua mente. Tem que nascer. Há uma luta constante em nossos corações. Romanos 7,18. Olha só a luta que eu e você temos aí. Romanos 7,18. Sei que nada de bom habita em mim. Isto é, em minha carne, natureza caída. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom. Mas não consigo realizar. Isso é constante. Nós temos esse embate. Romanos 8,6. Romanos 8,6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida. Aqui diz, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Logo, meus irmãos, é o Espírito Santo que eu tenho que buscar. Ele que vai doutrinar esse coração, ele que vai fazer esse coração nascer de novo, ele que vai plantar essa palavra em mim e em você. Romanos 8,7, o versículo seguinte. 7 agora. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, que é a lei espiritual. Não matar, não roubar, não adulterar. Nem pode fazer, porque ela ficou inclinada ao pecado. Está aqui dentro. Por isso que os líderes jovens aqui o tempo todo estão fazendo evento, chamando os jovens para a doutrina. Vai começar aí, não é? A partir de sexta-feira, não é isso? Qual o tema? Sábado, qual o tema? Feminismo. Nossa, vocês começaram pesado, hein, irmão? Tá vendo aí? Então, gostei. Mas existe isso, será? Bom tema. 8,7, é isso aí? Porquanto a criança no carne é inamizade contra Deus, não está sujeito de Deus. O 8, o versículo seguinte. Quem é dominado pela carne, pelo seu coração caído, natureza caída, não pode agradar a Deus. Vamos ter que orar muito antes de discutir esse tema, irmão. Vai dar certo. Está vendo aí? Romanos 8,13. 13. Pois se vocês viverem de acordo com a sua natureza caída, o seu coração caído, vocês vão morrer. Mas se pelo Espírito fizer morrer os atos do corpo, viverão. Eu estava lendo hoje, negue o homem a si mesmo, tome a sua cruz. A minha primeira luta é contra mim mesmo. Eis o nosso problema. Nosso primeiro inimigo é nós mesmos. Rapaz, como Deus fala, irmão, eu fico vendo assim, Jesus. Gálatas 5,16. Como eu devo andar, irmão, proceder? Por isso digo, vivam no Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Andar em Espírito. Gálatas 5,17, o versículo seguinte. Olha a luta minha e sua aí. Pois a carne deseja o que é contra ao Espírito. O Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Há uma luta dentro de mim e de você. Compreenda isso. Se Deus não nos libertar, nós caminhamos para a morte. Romanos 7,14. Sabemos que a lei é espiritual. Você não pode quebrar um mandamento espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. O 15. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que eu odeio. Você está vendo nosso problema? Entendendo isso, olha o que Jesus vai dizer. Estamos acabando a aula. João 3,6. João 3,6. Como não amar a palavra, como não amar o que Deus está falando conosco essa manhã, tudo claro, não tem como fugir. O que é nascido da carne é carne, por isso os que estão aí fora estão na carne, porque eles têm que nascer de novo. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não tem como caminhar com Deus vivendo as duas coisas. É o que Jesus está dizendo aqui. Se o Espírito de Deus está em você, você vai ser guiado pelo Espírito. Mas se é a carne, irmão, você está com um grande problema com Deus.
O versículo seguinte, João 3,7. Aí ele vai virar para Nicodemos, ele pensou que Nicodemos entendia tudo isso. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito a você, é necessário que você nasça de novo, eu e você. É um parto espiritual. Você quer ver como é que Jesus conhecia a natureza humana? João 2, versículo 24 e 25. João 2, versículo 24 e 25. Você acha que pode confiar no ser humano? Maldito homem confia no homem e faz a carne no seu braço. Está lá em Jeremias 17. Mas olha aí, mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia tudo. Jesus conhece a nossa natureza, a natureza humana. O versículo seguinte, não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. E aqui, na minha versão, vai dizer o seguinte, ele conhece a natureza humana. Você está vendo, mas você tem que ter cuidado? Você tem que ter cuidado. Agora, Lucas 22, 46. Lucas 22, 46. Rafael, oração que sábado a tua classe seja. Nós vamos trabalhar para Rafaela, já. Porque olha o que está dizendo aí. Por que estão dormindo? Durma no sábado não, meus amados. Perguntou, levanta-se e orem, para que você, jovem, adultos que estão aqui, não caiamos em tentação. E na quinta-feira também só tinha. Aí, ó. Pastor Divaldo, porque meu casamento afundou, minha mulher me trocou por outra, eu troquei a mulher por outra, porque eu fui roubar lá no serviço, porque eu transpassei o bando, porque eu fiz isso aqui. Você ficou dormindo em vez de orar. Sabe, irmão, tem muita gente dormindo o sono da morte. Não se resiste à tentação de forma passiva, mas em atitudes e ações pautadas na palavra de Deus. Por isso, oração e palavra. Tem que vir, irmãos. Hebreus 2,18. Hebreus 2,18. Pois tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Vai aos pés de Cristo, amado. Ele é o nosso exemplo. Você quer ver outro texto profundo também? Hebreus 4,15. Hebreus 4,15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Reconheça hoje que você e eu somos. Mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Por isso quero advertir você aqui hoje, que acha que pode pecar. Nós podemos dizer não ao pecado. Porque todo pecado é pré-concebido, ele é consciente. Não há desculpa. Para encerrar, o nosso pecado vai atingir o nosso próximo. Romanos 13, 10. Para encerrar, estamos orando agora. Romanos 13, 10. O amor não pratica o mal contra o próximo. E todas as vezes que eu quebro um mandamento, também atinge a Deus. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Coloque em pé em nome de Jesus Cristo. Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. De um modo claro e simples, revelou quem somos, as tentações que sofremos e como fugir de cada uma delas. Reconhecemos aqui essa manhã, Senhor, a nossa natureza caída e que necessitamos nascer de novo. Que nós não podemos andar segundo a nossa carne e segundo a nossa vontade caída. Mas temos que viver a tua vontade. Viver o que o teu Espírito Santo e a tua palavra tem determinado para cada um de nós. Nós vimos aqui, Senhor, ficou claro que o pecado nasce dentro do homem, ele é pré-concebido. É aqui dentro desse coração que ele dá a luz e depois ele é consumado.
Portanto, não há desculpa para os nossos pecados. Reconhecemos hoje, Senhor, a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, a nossa total dependência de Ti, para fugirmos de toda e qualquer tentação. Por isso, ó Deus, obrigado por cada uma das vidas que aqui adentraram e que ouviram a Tua palavra. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Santo Espírito venha escrever para sempre essa palavra em nossos corações. Que cada vez, Senhor, que nos cercarmos por tentações, elas surgirem à nossa frente, nós possamos dizer não a ela. Fazer como José fez, Senhor, fugir de toda a aparência do mal e de todo o pecado. Que nenhum aqui, Senhor, se alimente do pecado deste mundo, mas que venha se alimentar da Tua palavra, que venha ouvir apenas a voz do Teu Espírito Santo. Por isso, ó Deus, torna os nossos ouvidos abertos e sensíveis para ouvir apenas a voz do Teu Espírito Santo. E que cada um de nós venhamos condenar as obras infrutuosas das trevas. E que a nossa mente venha a ser ocupada sempre pela Tua palavra e pelo Teu Santo Espírito, pela Tua verdade que é luz. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor falou conosco essa manhã. Obrigado pela Tua bondade e a Tua misericórdia de tratar os nossos corações essa manhã. Assim agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém? Está encerrado. Que Deus abençoe as suas vidas. Obrigado.